sim, saúde, achei agradável, mas ela é bem escura e tal, mas, enfim, não é cara, não vale o teste, não comprem. Mas fazer o quê? Vamos com tudo. Cerveja espanhola, não sei se eu me lembro se eu falei se é Viena Lager ou não, mas ela é uma Viena Lager. E assim, bem equilibrada, não tem gosto forte de lúpulo. Pouco carbonatada. Tá pro gasto. Continuando, o mito da propriedade privada, justiça e tributação. Tava pensando em fazer esse vídeo mais tarde, mas eu vou fazer agora, porque depois eu já li outro e me livro desse vídeo. Capítulo 4. A redistribuição e a ação pública direta. O que esse capítulo vai propor? Ele vai propor mecanismos, formas de redistribuir os bens privados, seja por meio do fornecimento de bens públicos, enfim, frisando também numa questão de eficiência, além da questão da justiça. É interessante desse texto que ele tenta justificar uma redistribuição por causa da eficiência, porque seria um incremento da eficiência. Ao longo da explanação vai ficar bem forte isso em algum ponto, né? Eu vou mencionar, mas é bem bacana por causa dessa mudança de argumentação, né? Enfim, texto razoavelmente demorado e faz bem, né? A leitura faz bem. Então vamos lá, as duas funções de tributação. Eu tava lendo aqui antes de falar, mas pô, não vou ler essa merda não. Eu anotei pra cacete e ficou muita coisa. Eu preciso de ganhar tempo aqui. Então, as duas funções de tributação. Duas funções. A primeira é que define o quanto que fica com o público e o quanto que fica com o privado, né? A repartição entre o público e o privado. E a segunda forma de função principal da tributação é a distribuição entre os bens privados, né? Um dos principais fatores que determina o modo que o produto social é dividido entre os indivíduos. E aí isso vem tanto sobre a forma de propriedade privada, né? A gente vê, tem o rico, pobre, tem iPhone, não tem, mas também em relação a bens públicos, né? Em que medida bens públicos são fornecidos para determinada parcela da sociedade, enfim, que ele dá o nome de ação pública aqui. Porque a ação pública pode ser tanto por bens públicos, pode ser por bens espécie, pode ser por algum vale, por exemplo, que você dá para moradia, alimentação. Mas essa mudança, essa distinção aqui não é apenas conceitualmente importante, mas de forma normativa também é importante. Porque isso mexe, tem questões orçamentárias que mexem também, tem questões que são atinentes aos códigos tributários, mexem com imposto, alíquota. Então, será que ela aparece no vídeo? Melhor não, porque depois eu me comprometo. Então tem essa questão de ter não ser um mero preciosismo acadêmico, mas sim uma distinção útil para a elaboração de normas, né? Entendimento. Então, existe mais uma razão para distinguir a repartição entre público e privado, que seria a letra A, né, que eu mencionei primeiro, e a distribuição entre os bens públicos, né? Porque é uma questão que é bem acentuada num determinado capítulo que fala sobre redistribuição, que para você definir o quanto valor vai ficar com o público, né? O valor, vou ler porque me confundi. Não podemos avaliar as diversas respostas à questão da repartição se não tivermos antes uma resposta à questão da distribuição. Então a gente tem que saber mais ou menos quanto os bens, né, privados, qual o nível de desigualdade econômica, porque a gente precisa ter essas informações para propor políticas, para desenhar políticas econômicas e de distribuição, né? Se a gente não souber como o controle privado desses recursos será distribuído entre os indivíduos, se eles não forem postos para uso público, a gente não vai poder comparar o valor do uso público ou do privado de recursos. Então, a gente primeiro tem que ver a situação, como é que está o nosso país. Tem muita desigualdade. Não, tem pouca desigualdade. Então vou precisar fornecer menos bens públicos. Enfim, você vai tomar outras medidas, né? Então por isso que primeiro você tem que olhar
para a questão de como está se dando no privado essas relações. É um excelente ponto de partida para você começar a estimar o quanto você vai precisar gastar, né? Você, no caso, você é o gestor público. Você é o gestor. Confiança. Então, a eficiência exige que os recursos não sejam empregados publicamente se o privado assim faz melhor, né? É aquela questão do livre mercado. O ideal, né, é sempre utilizar... Ele vai entrar muito nessa questão de benefício marginal, utilidade marginal, gasto marginal. O que é isso? O que é isso? É que você está no rodízio de pizza, você come o primeiro pedaço de pizza, caralho, utilidade, você, porra, útil pra cacete, te satisfez bastante. O segundo também, mas um pouquinho menos do que o primeiro, que você estava morrendo de fome. Chega no 15º pedaço de pizza, você já está satisfeito. Aquele pedaço de pizza não vai te acrescentar algo a mais, né? Então esse a mais é o conceito marginal. Então a utilidade marginal do primeiro pedaço de pizza, ela de fato foi superior ao 15º. Talvez no 20º a utilidade marginal comece a ficar até negativa, né? Enfim, essa é a questão que quando a utilidade marginal de um gasto com bem público se igualar ao gasto marginal de se gastar com um bem privado, né, da iniciativa privada, né, isso significa que estaremos num ótimo, né, num nível ótimo. Essa questão de marginal é um conceito que vem de derivação, né, de curvas e tal. E quando você deriva a curva, é sinônimo que você consegue maximizar sua receita, seu rendimento, aplicando esse conceito de gastos marginais, né? Mas aí, porém, se a distribuição privada, e aqui eu tenho um exemplo bom, mas se a distribuição privada ela foi eficiente, mas porém foi injusta, a comparação vai ficar distorcida, porque você não pode comparar com o valor exclusivamente para você prover algum bem. Você tem que considerar esses gastos sociais, né? E aí a gente tem um exemplo do Correios, né? Porra, o Correios, se privatizasse, ia ser ótimo, maravilha, o serviço ia funcionar, não ia ter greve. Mas, se você privatizasse também, quem está lá no Juazeiro do Norte ou o interior de Roraima vai ficar muito prejudicado, porque não vai ter, a iniciativa privada não vai querer explorar determinadas regiões do país, né? Então, à medida que fica injusto essa redistribuição privada, então esse cálculo, né, exige que haja um provimento de algum recurso público, né, para justamente você conseguir considerar esse valor, né, esse valor com uma justiça também compreendida dentro dele. Então, segundo capítulo, quem paga pelos bens públicos? É você, meu querido, sou eu, é todo mundo. Mas, lógico, por óbvio, não é essa a resposta que ele nos apresenta no capítulo. Pelo contrário, é uma resposta que demora alguns minutos para você entender. Então, primeira coisa, bem público, qualquer bem que não possa ser fornecido a indivíduos específicos, mas para ser fornecido tenha de ser posto à disposição de todos. Então, é a segurança nacional, é a prevenção, políticas de meio ambiente, é a saúde pública, enfim, tá disponível para todo mundo, não exclui ninguém. É um bem público, ele é não rival e não excludente, né? Então, é não exclusivo e não rival. Então, são duas características essenciais dos bens públicos que também faz com que você não consiga pagar por determinada quantia de bem público. Como é que eu vou pagar? Eu quero comprar R$5 de sistema de justiça funcionando. Não existe isso, né? Ao mesmo tempo que não necessariamente você vai contribuir, você milionário vai contribuir a mesma coisa que alguém que é pobre para esse sistema, né? É diferente da iniciativa privada e isso fica marcante daqui a pouco também. Então, para a distribuição ser justa, a gente vai querer que cada pessoa receba aquilo que paga, né? Isso seria, em teoria. Mas nessa relação de bem público, isso não é possível, porque as pessoas não vão pagar o que querem, mas sim o que devem, né? Então, é o que eu falei, não é possível a pessoa falar que quer comprar 5% de segurança nacional por um preço tal. Não é possível. Tem pessoas também que não vão pagar, né, para a segurança nacional, para a defesa nacional, que seria um bem público aqui, que eu estou exemplificando por óbvio, mas que vão utilizar as delas mesmo assim. Então, uma característica do bem público
é essa. Não tem mimimi. Se você não quiser pagar, você vai ter que pagar. Se você não quiser usar, vai estar potencialmente disponível para você utilizar. Mas qual é o motivo dessa diferença? O principal motivo dessa diferença é porque algumas pessoas têm mais dinheiro, de tal modo que o din-din a mais, né, que esses ricos gastam com a segurança pública ou com algum bem público, não é um dólar, não é um dinheiro que seria gasto com necessidades básicas, né? Porque assim, não é por uma questão de consciência que umas pessoas pagam a mais ou pagam a menos. Então, quanto mais dinheiro você vai ter, né, se você for milionário, você terá um acréscimo de utilidade baixa com cada bem que você comprar, né? Por isso, sei lá, eu vou comprar um perfume cosmético Jequiti, um perfume Jequiti para presentear a minha amada. Seria algo muito menos útil do que eu pagar por uma parcela de segurança pública, no caso, do que se eu contribuísse um pouquinho mais para a segurança nacional. Seria algo que seria muito mais benéfico para todos, que me daria muito mais utilidade do que se eu comprasse um presente. Então, é por isso que os ricos, né, eles tendem a contribuir mais, porque o benefício, a utilidade marginal dos seus gastos, né, com a segurança pública no caso, ou com seus particulares, com seus FIIs particulares, eles vão se igualar em um nível mais alto, né, do que se você tivesse menos dinheiro, sem partindo do pressuposto de uma distribuição desigual, mas teoricamente justa, né? Não falei, mas para admitir esse modelo, a gente está admitindo que é um modelo justo, mas pode ser desigual, né? Desigual no sentido de que eles em relação ao background, vão ter pessoas pobres e ricas, e também em relação às contribuições, vão ter de pessoas que vão pagar mais e pessoas que vão pagar menos. Agora, não entendeu isso? Tem que demorar para entender isso, tem que ficar um pouquinho de tempo, porque assim, pelo menos eu, não sei se eu sou limitado, mas vamos ver. A questão, vou primeiro falar a fórmula, depois explicar. A fórmula que é perfeita, né, para os gastos públicos conseguir depreender é que o melhor que podemos fazer é situar os gastos públicos no nível financiado por contribuições desiguais do indivíduo, que se aproximem o mais próximo possível de igualar para cada um deles a utilidade marginal dos gastos públicos e dos gastos privados. Provavelmente você não vai conseguir ver, mas eu fiz dois gráficozinhos aqui. Um gráfico de cima responde à segurança e o gráfico de baixo corresponde a um gráfico de perfumes, né? E em gráfico, o eixo das abscissas é o preço e o eixo das ordenadas é a quantidade do produto, né? Enfim, se você parar para ver, para você conseguir uma utilidade de 10, né? Não vai dar para ver, eu desisto. Se você conseguir uma utilidade de 10 na segurança pública, na segurança nacional, você vai ter que arcar com R$10. Mas para você conseguir uma utilidade de 2 em relação ao bem privado, algum perfume, tchon-tchon da vida, você também vai ter que pagar R$10, supondo assim. Você vai ter que pagar até isso se igualar, né? Até onde você pode aproximar, até aquilo ali vai ser útil, a compra da segurança pública, né? Vai ser útil, vai ser tão útil quanto se ele quisesse comprar um produto. Aí, a partir desse nível, talvez a utilidade marginal da segurança pública ela pudesse decrescer um pouco, enquanto a utilidade do perfume, do cosmético lá, pudesse até aumentar um pouquinho. E aí, se a utilidade para ele comprar um bem privado é maior, então não tem porquê, seria ineficiente exigir uma contribuição desse camarada rico. Mas a gente parte do pressuposto que a segurança pública é um bem que é muito mais desejado por ele, né? E esses bens privados que são, particularmente, dessa camada mais alta, de preferência desse consumidor, a gente assume que eles têm uma utilidade menor. Então, eles só vão conseguir comprar isso, a utilidade desses bens privados só vai ficar mais preciosa pro rico, pro camarada, quando chegar num ponto que a segurança pública, ele já está pagando muito pela segurança pública, né? E que isso não vai ser mais útil para ele.
Só que isso se dá a um nível muito mais alto do que se ele fosse pobre. Se ele fosse pobre, por exemplo, R$ 2 já estaria dando uma utilidade talvez máxima para a segurança pública para um pobre. Porque ele tem outros gastos. Então, assim, mas se ele gastasse R$ 1 a mais para essa segurança pública, talvez a utilidade para ele tendesse a zero, né? Por outro lado, a utilidade de um perfume caro, de um Chuanchu, seria zero, né? Porque ele não tem nem dinheiro para isso, né? Ele precisa primeiro satisfazer outras necessidades básicas que não a segurança pública. Então, essa fórmula gira nesse sentido. Quando as utilidades marginais, repara que não é um número absoluto, é um número marginal, não é um número que é a soma de todas as utilidades dele. Pelo contrário, a soma de todas as utilidades do rico em relação à segurança nacional talvez fosse maior, né, do que a do pobre, porque ele vai ter mais dinheiro para contribuir com mais segurança. Ele vai ter, por exemplo, dinheiro suficiente para contribuir com 100 unidades de utilidade de segurança, enquanto o pobre vai ter dinheiro para contribuir com 5 utilidades de segurança. Só que a questão é que ele vai ter esses 100, né, para contribuir com medidas de utilidade de segurança, mais um dinheiro ainda para contribuir com as suas necessidades de bem privados, né? Enfim, que ele tem esse dinheiro, ele pode gastar, mas a questão gira em torno disso. A partir do momento que essas utilidades se igualem, que o sistema significa que o sistema está eficiente. Se o sistema consegue captar isso, é que o sistema está eficiente, né? Só que, lógico, medir isso é algo completamente complicado, né? Mas a gente tem que partir de modelos de desenhos. E ele dá um exemplo de fixação de preços no livre mercado. A fixação de preços no livre mercado, ele dá o exemplo dos aspargos. Eles podem ser comprados por um indivíduo sem ser fornecido a todos. Não é questão da segurança nacional, que tem que oferecer para todo mundo, não tem como selecionar quem vai oferecer e quem não. E o fornecimento ocorre dentro de um mercado competitivo, né? Então, existe uma fixação de preço que vai atingir a oferta e a demanda. Quais são as consequências disso? Primeiro, as pessoas que têm mais recursos vão comprar uma quantidade maior. E as pessoas que têm menos dinheiro vão comprar menos aspargos, uma quantidade por um determinado preço. E a segunda consequência é que todos os compradores poderão comprar aspargos pelo mesmo preço. Então todo mundo é igual ali no sentido de, diferentemente dos impostos, né, que eu posso cobrar alíquotas diferenciadas, a questão do mercado privado, aquilo ali vai ter um preço para todo mundo. E não vai ter a questão de, para você eu vou fazer R$5, porque você tem essas condições, para outra eu vou fazer mais. Enfim, para os bens privados, no mercado competitivo, cria-se automaticamente um grande excedente. Por quê? Existe uma coisa chamada preço de reserva, que significa, em outras palavras, é o preço máximo que uma pessoa está disposta a pagar. No mercado, por óbvio, esse preço de reserva sempre é maior do que eles estão dispostos a pagar. Dependendo do grau de acuidade, enfim, de acurácia, o mercado sempre tenta calibrar para estar no máximo o preço de reserva, né? Para ele sempre vender pelo mais caro. Mas, de qualquer forma, impossível do mercado estar com preço de reserva abaixo do preço realmente do bem. Porque se fosse isso, não haveria motivos para o setor privado oferecer um bem. Ele só vai oferecer por causa desse excedente. Porque as pessoas estão dispostas a pagar um preço a mais, né? A não ser por conta de subsídios e, enfim, políticas de fixação de preços que nunca dão certo. Enfim, então, no mercado privado sempre vai existir um excedente, que é o preço de reserva, né? Que é o nível máximo que uma pessoa está disposta a pagar por um aspargo. Por exemplo, a pessoa pode estar, uma pessoa muito rica, quanto mais dinheiro ela tiver, maior o preço de reserva é. Por exemplo, uma pessoa milionária está disposta a pagar até R$50 em um aspargo, né? Uma unidade de aspargo. Agora, o preço de um aspargo é R$10, seja para essa pessoa multimilionária, seja para uma pessoa pobre ou classe média. Supõe que a pessoa classe média pagaria R$12 por um aspargo de R$10. Então, o excedente no primeiro caso é 40, o excedente no segundo caso é 2. No caso do pobre, ele não tem excedente, porque ele não tem nem R$5 para pagar no aspargo. E por R$5 não vai ser vendido, porque o preço do aspargo é determinado por 10. Agora, o pobre geralmente só vai ter excedente em bens muito básicos. Ele dá o exemplo aqui de sal e relógios digitais,
que, por exemplo, o pobre pode estar disposto a pagar no máximo 50 centavos no quilo do sal e o sal ser 10 centavos o quilo. Então ele vai ter um pequeno excedente, mas o bem em si é barato, né? Só que, por outro lado, o bem público ele já é diferente. O bem público ele tem duas características principais. Os indivíduos podem adquiri-los em diferentes quantidades. Não, quer dizer, não podem. Se lembra que o aspargo, o rico milionário pode adquirir mais, enquanto o pobre pode adquirir menos? Porque ele tem menos recursos para comprar e aquilo não vai ser dado para ele. Só que nos bens públicos isso não acontece. Não existe essa compra de determinada quantidade. Não, todo mundo tem aquela quantidade X ali. E isso é imutável. Só vai modificar com a mudança da política do governo, se ele quiser prover menos ou mais bens públicos. E a segunda, não existe necessidade de cobrar o mesmo de todos. Por contraposição, um aspargo é 10. Só que o tributo sobre o ICMS sobre esse aspargo, o ICMS é um mau exemplo, mas a renda, né, de algum comprador desse aspargo, o imposto sobre a renda de um comprador desse aspargo pode ser uma alíquota de 10% para o mais pobre e de 20% para o mais rico. Enfim, o que cobra, né, os tributos que são cobrados para a provisão desses bens públicos, eles se diferenciam, né? E por isso, o excedente não se distribui automaticamente de maneira radicalmente desigual, né? Bom, uma anotação aqui, mas foi uma anotação. O que o Estado precisa se perguntar é: qual é a quantidade única desse bem a ser fornecido a todos e quanto deve cobrar separadamente de cada um? Então, para responder essas duas perguntas, se lembra que no começo eu falei que para definir o quanto de bem público tem que ser fornecido, a gente precisa saber exatamente como está a iniciativa privada, como que está esse fornecimento e distribuição entre os particulares antes do público fornecer. Então aí está um exemplo, que o Estado precisa se perguntar primeiro, né, depois que ele tem a quantidade, né, dos bens privados já definidas, aí ele pode se perguntar, então eu posso saber agora o quanto de bem público eu tenho que prover a partir desse meu cenário. Segundo ponto, quanto que deve cobrar de cada um separadamente. É lógico, por óbvio, que não dá para cobrar de um rico milionário a mesma coisa, até pelo ponto da questão da utilidade. Ele vai sempre estar dando uma utilidade muito maior, né, a um nível mais alto de dinheiro. Então, por exemplo, o rico ele pode dar 10 unidades de utilidade a um preço de R$100, só que o pobre ele pode dar 2 unidades de utilidade a um serviço de segurança a R$2, porque aquilo ali só vai ser útil até determinado ponto para ele, né? A gente vai chegar a outro conceito que fala sobre o nível de saturação. Mas, continuando, o governo deve operar mais como um monopólio de discriminação de preço. Aí vem da economia porque existem determinados tipos de monopólio. Um deles é o de discriminação de preços, que seria um monopólio quase perfeito, se eu não me engano. É aquele que você sabe exatamente de quanto cobrar de cada pessoa, né? Nem mais nem menos. Você consegue diferenciar, pega uma categoria lá de pessoas, idosos, 70 anos, eu sei quanto eu vou cobrar deles. Agora pega jovens de recém-formados, eu vou cobrar X deles. Enfim, você sabe exatamente quanto cobrar. Isso é importante para a definição do modelo, né? Lógico que na realidade isso é difícil. Mas, feito isso, você vai financiando, precisa saber o quanto de bem público vale para cada indivíduo e cobrar de cada um deles desse valor. Você precisa saber de cada pessoa qual o nível de utilidade que ele dá para o bem público. E aí que entra, quanto mais rico, maior o nível de utilidade, aí sim eu vou poder cobrar mais dele, e cobrar de cada um esse valor, né? De fato, financiando o custo total do bem com a soma dessas avaliações desiguais, né? Porque cada indivíduo vai dar vai atribuir um valor diferente para o mesmo bem, né? E estabelecendo o nível de ação pública direta num ponto em que para cada pessoa a avaliação de preço seja igual ou menor que o preço de reserva da pessoa para aquele nível. É lógico que tem que ser igual ou menor ao preço de reserva, porque pensa, se for maior a pessoa não paga, porque o preço de reserva é aquele valor máximo que a pessoa está disposta a pagar. No caso seria o tributo. Qual é o
tributo de reserva que a pessoa pode pagar é R$10. Então, se você cobrar 12, ela não vai pagar, porque ela não vai ter condição. Então, você precisa identificar qual o nível de utilidade que a pessoa está dando a um bem público, saber exatamente qual é o máximo que ela deve cobrar, e aí sim você consegue fazer uma política para saber qual o nível eficiente que você pode cobrar. E aí que ele apresenta dois extremos, né, de ação pública que são ineficientes. A primeira delas é quando o nível de ação pública custa mais do que a soma de quanto vale para cada um dos indivíduos que os impostos devem financiar essa ação pública. Então, esse serviço que o governo está propondo, ele é mais caro do que ele está recebendo. Então, ele está tendo um déficit aí, né? Então, não há um meio de distribuir os custos de tal modo que sua utilidade marginal não seja mais baixa que a utilidade dos usos privados do mesmo dinheiro, pelo menos no caso de alguns contribuintes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que está chegando a um ponto que a ação é tão alta que existem contribuintes que não estão dando mais utilidade para aquela ação, porque já passou do excedente dela, já chegou no nível de saturação que ele não quer mais aquele bem público. Então, é sinal que existe uma ação pública maior do que as pessoas efetivamente querem. Então, é como se a oferta tivesse maior do que a demanda. Em um outro nível ineficiente é quando o nível da ação pública direta deixar nas mãos de alguns contribuintes um dinheiro que teria maior utilidade marginal se fosse tirado deles para aumentar a quantidade do bem público ofertado. As pessoas estão com dinheiro sobrando, né? Como se os ricos estivessem com dinheiro sobrando, mas fosse mais vantajoso para eles que eles contribuíssem mais e tivessem serviços de saúde pública melhores, segurança pública melhor, enfim, tivesse mais bem público. Porque aquele dinheiro que está na mão deles, eles vão investir em bens privados, né? O que sobrar, a parcela que sobrar deles, que poderia estar sendo financiada em bens públicos, eles vão utilizar para outros fins, vai comprar produto de Jequiti, enfim, isso tudo tem menos utilidade do que investir em algum bem público, do que financiar, né? Contribuir com o bem público. E isso é uma forma de se apresentar ineficiente esse fornecimento da ação pública. O fato que esses são os dois extremos, é o que não fazer. Só que entre eles, esses dois extremos, tem uma série de alocações que podem ser realizadas que vão apresentar medidas eficientes, que não excedam o preço de reserva, por óbvio, que não excedam o preço de reserva, cada um está disposto a pagar, né? A contribuir, no caso. Então, nessas soluções, aí vem o ótimo de Pareto. Não é possível você melhorar a situação de ninguém sem que piore a de um outro. Ou seja, por meio de uma mudança de imposto ou mudança de nível de ação pública. Você tá tão bom, que se melhorar estraga. É mais ou menos isso. Então, como existem diversas soluções eficientes nesse sentido, a eficiência por si só não basta para determinar uma escolha entre elas. Mesmo que os contribuintes paguem desigualmente pelo custo dos bens públicos, haverá um excedente que pode ser distribuído entre eles, na maioria das vezes. Aqui ele tenta colocar o ideal de que é necessário não levantar só questões de eficiência, mas como existe um excedente, a gente vai, a partir do momento que a gente viu que pode ser alocado de forma eficiente esses bens públicos. Só que agora dentro fora desses dois extremos ineficientes, tudo é eficiente. Agora, dentro dessas possibilidades, qual que a gente vai escolher? E aí ele propõe inicialmente que não devam ser consideradas questões de eficiência também, né? E aí ele explica por que isso ocorre, que existe um excedente, por que haverá um excedente que vai ser distribuído entre as pessoas, né? Isso ocorre porque, em geral, o custo total de um bem público é menor do que a soma dos preços de reserva dos indivíduos, dado um determinado nível de ação pública. Por isso, há determinados níveis de segurança pública, limpeza de ruas, cujos custos podem ser cobertos por mais de uma divisão entre os contribuintes sem exceder o preço de reserva de ninguém. Lógico que o governo nunca vai, nunca é uma palavra forte, mas vai evitar que
a tributação recaia sempre no patamar de preço de reserva, porque se você sempre for beirando o limite ali, é meio arriscado de que uma hora dê problema e comece a sonegação, etc. Mas fato que é que sempre vai existir um excedente, né? Sempre vai existir um excedente por parte de alguns contribuintes, sobretudo, né? Então, eu vou paralisar esse vídeo para gravar outro, porque senão dá problema. Esse aqui foi a parte 1, parte 1.